Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pelo Busque News, o maior portal de comunicações do norte de Minas. E também pela TV Gazeta, Canal 2, TV Gazeta Norte Mineira, podcast no Bico da Águia, que está com você aí nessa terceira temporada e, claro, recebendo cada vez mais convidados especiais. Mas hoje eu estou muito feliz por causa desse cara que está aqui, porque ele, além de um grande artista plástico, assim, realmente reconhecido internacionalmente, é nosso aqui de Montes Claros e é o meu grande amigo Afonso Teixeira. Afonso, cara, que prazer. Agora deu certo, né, Afonso? De estar vindo aqui para estar participando do Bico da Águia. Sim, agora dessa vez deu certo. Não, e não é a primeira vez, né? Pois é. Você está lembrado que você me ligou, tempo atrás, a primeira exposição minha na França. É verdade. Aí você me ligou, Afonso, eu estou precisando fazer... Você estava na faculdade, não era? Isso era o programa República. Nós República, fizemos uma matéria isso. bacana com você lá no seu ateliê, lá no centro. Isso. Aí eu falei, não, vamos fazer. Então, essa será a segunda entrevista. Não, e o bacana isso aqui. E você é um telespectador aí do podcast, que você sempre fala comigo que assiste o podcast, Isso. está acompanhando. Sou fã. Comenta comigo. Então, cara, agora você está no Bico da Águia, né, Afonso? Que bacana, cara. Um prazer. Aqui, mas esse nosso podcast aqui, ele tem essa característica aí de estar contando a história, né, das pessoas. E muita gente talvez não conheça a sua história. Você tá aqui em Montes Claros, mas você não nasceu em Montes Claros. Como é que começou aí? De onde veio o Afonso Teixeira? Afonso Teixeira vem do Piauí. Piauí, cara? Eu nasci numa cidade pequena, perto de Teresina, José de Freitas. José de Freitas? Isso. Aí meu pai passou, foi fiscal federal, né? Sim. O IAPAS, eu acho que era IAPA na época, né? INPS depois, né? E foi para Belo Horizonte, de Belo Horizonte ele veio para cá. Que loucura, hein, bicho? Assim, como é que, né, essas coisas assim, sai do Piauí e vem parar aqui? Isso. Aí, mas eu fiquei lá, eu fiquei em Teresina, mais ou menos uns 2, 3 anos, e depois eu vim para cá com 6 anos. 6 anos vim para cá. É parecido com a minha história, mas eu já venho de Belém do Pará. Pois é. E aí vou para o Rio de Janeiro um tempo, e aí depois, com 6 anos de idade, eu cheguei em Porteirinha, onde eu fiquei ali até os 14 anos. Então, acontece essas coisas, né? Somos aí do país, mudando aí de lugares, aquela semente, né, que gira assim nessa... Mas você tem alguma coisa de piauiense? Você conhece a história do Piauí? Porque o Piauí parece que é um estadozinho assim, lá na pontinha, uma listinha que tem ali no Nordeste. Inclusive, eu tinha um grande amigo do Piauí, Carlão, que estudou comigo lá em Belo Horizonte. Nunca mais ouvi falar do Carlão, mas eu lembro dele que ele era do Piauí. Teresina, você já voltou lá? Você conhece? Você tem parentes lá? Então, tem tempo que eu não vou a Teresina, entendeu? Mas já tomou uma cajuína? Já. E tem Parnaíba, né? Que acho que é o menor litoral que tem no Brasil. Ah, é muito bonito, né, cara? Não, e assim, tá com Maranhão. Então tem uns lugares... Aí sim, então quer dizer que você, na verdade, foi criado aqui em Montes Claros mesmo. Criado em Montes Claros, de criança e tudo. E você passou por onde aí? Estudou nessas escolas todas aí da região? Como é que foi? Sim, Francisco Sá. Francisco Sá. Estudei no Francisco Sá quando era criança, e já desenhava nessa época. Mas é isso que eu queria te perguntar. Às vezes o cara que é artista plástico está na aula lá, mas o professor explicando e o cara ali está desenhando no caderno, viajando em outra coisa. Você era assim também? Como diz o povo, e eu? Desenhando caricatura. O que você desenhava nessa época aí? Mas era quadrinho, né? Revista em quadrinho, essa coisa. Né? Aí, não satisfeito, porque o artista, eu acho que o caracteriza um artista, essencialmente, é ser atrevido. O artista tem que ser atrevido. Porque se não for atrevido, não é artista. Senão você não vai mexer com ninguém, né? Tem que ser atrevido. E eu criei uma revista. Cara, que bacana. Eu lembro disso, porque não sei onde é que isso foi parar. Rapaz, isso me deu como é que chama? Um desajeito dentro da sala, né? Mexeu com outras pessoas também. Não, porque criança demais, acho que minha mãe, o povo fala assim, isso não deve ser burro, que isso não consegue aprender nada. Mas não, era porque ficava só desenhando. Sim. Isso não tem problema, entendeu? Mas é interessante como que o dom, né, cara, já vem desde criança, assim. Não é que você já desenhava uma coisa violenta, mas você já tinha ali uma certa noção que você gostava daquilo, né, de começar porque eu não consigo me ver sem o desenho, sem a pintura. Pra você ter uma ideia, assim, no interior, Montes Claros, naturalmente acontecia isso com várias casas, tinha muito bicho, né, cachorro, pato, não sei o quê, peru. E tinha muito peru lá em casa também, pai gostava de Natal, essa coisa toda. E eu pegava a pena, porque
quando tinha a pintura, vinha a Eric que fazia, vinha uma paletazinha com umas pastilhas. Pastilhinhas, né? Umas pastilhas. Guache. De guache. Aí você pegava ali, e o pincel, a seda era muito rígida, dura e pouca, então você ficava, era de nylon, grosso, dava para pescar aquilo. Aí você fazia aquilo, então você não conseguia fazer um desenho muito bem elaborado, nem uma pintura muito bem elaborada. E eu comecei a pegar peru, tirava. Usando ali a pena como A pena, não, tirava todo a pluma dela aqui, quebrava a ponta e voltava e inseria. Ficava com o pincel. Piava o pincel ali. Eu acho que meu pai viu isso, ficou com dó de mim, mas esse menino tá precisando de um pincel. Tá precisando de um pincel. E eu lembro, com isso que eu não esqueço, me deu uma grana, eu lembro eu subindo a rua Tiradentes, rua Tiradentes, com a grana, eu falei assim, você para comprar o pincel. Para comprar o pincel. Aquele tinta. momento, não, aquele momento foi foi. Né, velho? Você tem até a cena dele, né? Tenho. Eu não esqueço eu andando. Hoje em dia você consegue andando, indo para a papelaria. Com inteligência artificial, você consegue ver o Afonsinho lá andando ali, né? E eu lembro que falei assim, agora eu vou lá escolher minha tinta, uma tinta de qualidade, de pincel que, né? E aí deu uma deslanchada. Mas aí você já tinha o quê? Quantos anos? Não, o ruim disso foi o seguinte, quando eu comprei as tintas, eu comprei tinta a óleo, porque todo mundo pintava tinta a óleo. Você não tinha tinta acrílica. Sim. Não existia. Tinha uma tinta plástica que era horrorosa. E tinha a guache e tinta a óleo. Só tem que essa tinta a óleo começou a me pipocar todo, cara. Alergia, né? Tinha muito produto. Depois eu fiquei sabendo que o Portinado morreu com intoxicação. Muitos pintores tiveram problemas sérios. O azul, óxido de chumbo. Pois é. O material muito pesado. Hoje não, hoje eles desenvolveram a tinta, já está muito melhor. Durante muitos anos não tinha critério. Se matar, mata de raiva. Não mata de outra coisa. E aí, eu tive que trocar. E para trocar, comecei a trocar com essa tinta plástica que era horrorosa. E ainda bem que lançaram a tinta acrílica. A base de água, que foi uma maravilha. Aí deu. E apesar dela não te dá uma textura. Hoje sim nós temos tintas de excelência que consegue aproximar do óleo que a gente chama de matérica. O que está na pintura, vamos só para dar uma... Claro, por favor. Pode ser professorar um pouco? Aqui você aprende no Pico da Águia. Aqui você tem uma tela, se você não chama quadro, o que você compra chama tela. Tela. Antes de pintar é tela. Uma tela. Se o cara vê um quadro pintado, você essa tela, não está errado. Apesar de que tela é branco. Existe um quadro que é todo branco assim. Tem, assim, branco sobre branco. Malevich. Aí, ó. É como a pintura acabou. Tinha essa coisa também. Então tá. Então tem essa coisa da imprimatura. Você coloca a imprimatura primeiro e depois você vem com a tinta. Né? Então essa tinta a óleo, por exemplo, ela te dá um peso melhor de reflexo de tudo. De tudo, né? É uma técnica muito elaborada. Pra você ter uma ideia, quando os pintores... Um cientista que inventou o tubo de tinta, porque o pintor estava no ateliê lá, com o pigmento, socando o pigmento. Exatamente. Tem duas coisas que, a grosso modo, diz que a tinta é prego e pigmento. Prego é o que sustenta essa coisa. Que nós usamos até, que foi usado até nas pinturas parietais. Óleo de javali, de bicho, para fazer aqueles vermelhos e tal, a pintura rupestre. Que, desculpa alguns, falando que ele não é pintura, não. Não é arte, não. Aquilo é outra coisa. Mas os caras da época eram, pô. Não é arte, né? Depois isso aí pode discutir. É uma comunicação, né? Não, é fé, era outra coisa. Estava ligado a outra coisa, não ao deleite, não... tem uma obra de arte, não era ligado a esse conceito, não. Era ligado à fé, sabe? E ao registro. Registro era outra coisa. Ao princípio da escrita, era outra coisa. Mas vamos lá. Então... No impressionismo, o que acontece? Quando o pintor sai do ateliê, que ele está com um tubo de tinta, ele vê a luz mesmo ali, é outra coisa. E a tinta não tinha tecnologia. É a evolução da tinta, né? E não tinha tecnologia para isso. Então, o que aconteceu? Para ele buscar um branco, por exemplo, a luz, o reflexo, né, que você não consegue com aquele brilho, ele ia passando camada por camada. Você pegar um quadro de Van Gogh, você vê ao vivo, o quadro é dessa grossura. Com muita camada, né? Porque aquilo, quando ele faz a pincelada, ela endurece. Uma coisa que eu estava voltando a falar da tinta plástica, que ela vai e amortece, ela derrete, ela frouxa. É flexível ali, né?
entendeu? Vira uma massa amorfa, ela vai descer. E o óleo quando você bate, ele fica da maneira que você deixou. Agora, é muito interessante, Afonso, a questão, você está falando, você chegou a falar... Né, Nós já mudamos o negócio todo aqui. Né? Não, mas é assim mesmo. O negócio do Bico da Águia é isso. Depois a gente volta. Tá. Mas da importância, né, cara, das artes plásticas e da pintura para a evolução, né, da própria humanidade nos períodos. Né? Então, você pode marcar os períodos de evolução da humanidade a partir da referência de quando você estuda pintura, época, você estuda o mundo. Você vai, por exemplo, no Barroco, é um tipo de pintura com um tipo de sombra que refletia o que as pessoas viviam, talvez, naquela época, a emoção daquela época. Tudo. Aí você vem para o renascentismo, você vem para o modernismo, e aí você vem para a época de agora, que já está tudo misturado. Então, assim, é uma loucura essa questão da tinta. Você consegue se enquadrar em algum desses estilos, assim, não? Como é que está a sua pintura hoje? Olha, eu coloco para... Eu acho que hoje eu coloco para brincar, ou discutir, os ismos. Né? Eu tenho um domínio de técnica razoável. Então eu consigo fazer uma pintura clássica, uma moderna. E eu já passei por... Você experimentou, né? Tanto, né? Tudo geométrico, abstrato, essa coisa toda. E eu quero pegar esses ismos, que eram rompimentos na realidade. Nascia um, rompia com o outro, ia se rompendo, e ao mesmo tempo era um elo que se rompe. É uma coisa interessante, a arte tem essa coisa. Porque são elos, mas que se rompem. E continuam sendo... Para ter segmento, né? Porque se você não romper, você não anda. Né? E aí tem essa coisa. Então a minha pintura tem os ismos, e eu coloco os dois para brigar, porque ela nasce completamente, a célula-tronco do meu trabalho nasce completamente abstrata. Minha pintura nasce toda de mancha primeiro. Eu tive a oportunidade de assistir uma exposição em Belo Horizonte, do Caravaggio, que era uma exposição itinerante assim, e eu fiquei impressionado com o impacto que eu tive a partir das obras que eu vi dele lá, principalmente com esse trabalho de luz mesmo e de sombra que ele consegue fazer, né, cara? É um negócio impressionante, parece que a pessoa realmente está viva olhando para você ali dentro do quadro. Mas o escuro ajuda muito a isso também. Pois é, você trabalha com muito escuro, né? Porque quando você coloca, você vai um problema que nós temos grave, nós não temos qualidade de tinta até hoje, para fazer um branco, por exemplo, de extrema qualidade, é dificílimo. O branco sobre o branco, você pintar sobre o branco, é muito difícil. Agora, se você coloca uma cor escura, aí você vai embora, tranquilo. Ele vai te dar essa cama para você trabalhar. Então, detalhes, então né? ele faz um contraste. Então, a percepção de luz com o escuro, né, é muito maior. Porque se aquele fundo fosse branco, ele não teria... Essa possibilidade. Não teria isso. E tem uma coisa que é do Barroco também, que é característica do Barroco, o pequeno, o grande, o claro, o escuro. Contraste, né? Os contrastes. Né? E dizem até que, alguns teóricos falam que está ligado à religião e à ciência. É possível, sim. A luz e a escuridão. Como se a religião fosse uma escuridão. Mal sabem eles também, vamos seguir de passagem, que a religião, que a igreja foi fundamental na evolução. Ela que criou a faculdade, onde as universidades foram criadas pelas igrejas. Não, entendeu? O conhecimento foi criado por eles. Essa análise da questão da importância da igreja na evolução, quer dizer, você tem que olhar os dois lados. Não, né? Você tem um lado que pode se colocar assim como doutrina, essa coisa toda, claro, mas você tem esse lado de evolução. Claro que teve o lado obscuro da igreja, coisas terríveis. Como toda instituição, né? Assim, eu acho que não dá para deixar nada isento nesse sentido. Mas com relação à arte, realmente, ao desenvolvimento de arte, todos esses grandes pintores fizeram obras para a igreja, né? Não, eu até comento sobre isso, porque é o seguinte, a arte ocidental que deve à igreja, é impagável. Porque ela que bancou, realmente, até que, com o rompimento da igreja, que só pintavam santos e tal, Calvin, nós vamos pegar por esse lado, né? Dos iconoclastas, né? Os que não admirem, que não cultuam a imagem dos iconoclastas, que nasce a pintura o mercado de pintura na Holanda. Nós temos pintores de excelência que fizeram coisas fantásticas. Rembrandt,
não sei quem. A gente estava onde mesmo? Como é que é o Nós negócio? vamos fazer o seguinte, o Bico da Águia é assim, galera. O Bico da Águia, você vai, volta, puxa e volta. Nós vamos voltar lá para trás. Vamos embora. O menino na rua. O menino na rua. Ótimo. Qual que você acha que foi, assim, o seu primeiro quadro, que você, já com essas tintas dadas por seu pai, já com toda essa condição toda, você desenvolveu e chegou para sua mãe e falou, mãe, porra, fiz esse quadro aqui, bonito pra caramba aqui. Mãe é mãe, né? Um negócio bem complicado. Pra ela, né? Mãe vai achar uma maravilha. Vai achar que é lindo, né? Mas quando foi isso aí que você falou assim, bicho, fiz um quadro, cara, esse quadro aqui vai pra uma parede. Quando é que foi isso aí? Ó, eu lembro que tinha, acho que falar o nome dele, já faleceu, não vou falar o nome dele aqui, porque é de família, mas ele era um alcoólatra que ficava na esquina da minha casa lá, uma casa grande até. Ele ficou sozinho. E era um bêbado. Mas interessante, ele não maltratava ninguém e tal. O negócio dele era, entendeu? Chapar mesmo, entendeu? Encher a caixa dura. As partes. Né? E ficava escornado, cara. E eu lembro que eu pintei. Esse cara? Esse cara. Que viagem, bicho. Ele, Você viu ele na ali? casa... Não, eu lembro do quadro. Sim. Entendeu? Já traz a vida ali pra obra, né? A família botou fogo no quadro, brincadeira. Mas aí entra já que você falou antes aqui, que o artista, ele precisa incomodar, né? Se você Atrevido, tem que ter se você atrevimento. pinta a casinha, o sol Os patinhos. os patinhos, não ia incomodar, mas isso aqui eu já vi. Mas se você pinta um cara bêbado, chapado, deitado no negócio, incomoda, né? E tinha um lado de ser sincero, eu acho que a realidade, né? A demonstração da realidade. O reproduzir a realidade, né? Essa coisa que a arte tem. E aí, depois disso, você acredita nisso? Porque eu acho, cara, que a grande coisa realmente para qualquer tipo de talento que você tenha, seja na música, ou seja nas artes plásticas, ou nas artes cênicas e tudo, é você realmente acreditar que você é capaz e seguir em frente disso. Porque às vezes você tem o talento, mas você não acredita nisso. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, do meu pai, Dr. Luiz Gonzaga, falecido em 2017. Meu pai era um artista plástico nato. Ele era cirurgião, era médico, então tinha uma mão muito boa, muito firme. Então ele tinha desenhos de perfis femininos e desenhos de obras fantásticas. Ele tem um acervo dos quadros que ele pintou, né? Tem um que chama até Anjos Aloprados, que eu fiz uma música em homenagem ao quadro dele. Assim, uma obra espontânea dele, sem cópia, sem nada da cabeça dele, uma coisa assim, sem freio, como eu estou dizendo. Então ele pintava esses quadros, comprava, eu me lembro que ele comprava as tintas lá para casa, minha mãe também ia na onda, comprava e tal, e pintava junto com ele e tudo. Produziu um monte de quadro, mas nunca acreditou nisso. Ele nunca acreditou que ele era artista plástico, porque ele não tinha técnica, ele não sabia fazer sombra, ele não sabia a técnica do preparo e tudo. Era uma força que vinha e ele fazia aquilo ali. Mas se ele tivesse acreditado, cara, ele teria prosperado nisso. Engraçado. Aí. Meu pai também. Porque ele poderia ter feito, e os quadros dele existem ainda, né? A gente, inclusive, vai depois tentar refazê-los aí, porque é uma coisa muito bacana. Meu pai também, eu acho que o talento veio do meu pai. Meu pai também desenhava, pintava. Eu acho que ele ganhou uma bolsa do Getúlio Vargas para estudar artes plásticas no Rio. Oh, que legal. Mas preferiu a grana certa. E eu acho que ele fez uma coisa boa também. Ele preferiu o garantido ali, como diz o povo, o garantido. Né? Isso é... Em vez de ser, porque você sair para as artes plásticas não é fácil. Não é tão garantido assim. Não é. E essa coisa do talento que você fala, que eu descobri o talento e tal. E eu fiquei mais nas artes plásticas mesmo, na pintura, eu podia ter saído para outras coisas. Eu gosto de piada, de rir, de humor, ou então de tocar, ou de escrever alguma coisa. Mas eu não acredito nessas coisas, pois sabe? Você acredita? Não, polivalente, para mim, lona. Não tem. Faz tudo meia bomba. Sim. Você quer fazer uma coisa bem feita? Pode brigar comigo se vocês quiserem aí. Faça uma coisa só, para fazer bem feita com excelência. Sim. Eu acho que sim. Não que você não possa fazer outras coisas, eu acho que assim, tudo é a questão... Dá para brincar. Mas assim, igual eu tô te falando, você assumiu essa questão do artista plástico. E quando foi esse momento, né, que você fala assim, agora meu nome é Afonso Teixeira, olha, eu sou artista plástico. Aí volta de novo a importância. Meu pai sempre me deu uma força para isso também, que isso foi muito bacana. Quando eu comecei a pintar, né, já estava pintando alguns quadros, e em Montes Claros tinha uma feira, importante a gente falar isso, de artes plásticas. Né? Então, vamos pegar, só
a história das artes plásticas em Montes Claros, Isso é vamos pegar essa época da feira. Então, quem comandava essa feira, na realidade, era Vanderlino Arruda. Teve aqui comigo. Pois é, o Vanderlino, que buscou Godofredo. Godofredo morava em Belo Horizonte. Tanto que o Beto foi criado, morava em Belo Horizonte e passava da feira em Belo Horizonte. Sim. Então, ele trouxe todo o know-how de como é que seria uma feira para Montes Claros, o Godofredo Guedes, Constantin Christoph, o Samuel, tinha o Carlos Muniz. E meu pai conversa, porque era amigo do Vanderlino, eu não conhecia muito o Vanderlino, eu era muito novo nessa época. E meu pai conhecia o Vanderlino e falou com o Vanderlino sobre, tem um menino lá em casa que mexe com tinta lá e tal. E o Vanderlino viu, gostou. Que bacana. Vamos embora para a feira. E eu comecei a participar dessa feira. Foi aí, eu acho que... Levava seus quadros. O universo que eu comecei a ter. E com esse time, né, velho? A feitura do meu embasamento sobre artes plásticas. Sim. Era com o Constantin Christoph, que tinha uma biblioteca imensa, fantástica. Loucura. Que conversava o tempo, que conversava muito. Eu gosto desse povo que conversa muito. E ele, por isso que eu te admiro. E ele falava, contava as histórias, então tudo que a gente entendia de arte, de alguma coisa que estava acontecendo no mundo, Constantino tinha, cara, porque Constantino ia para a Europa. Eu sou doido para trazer Igor aqui para ele contar um pouco da história de Constantino. Então, nós éramos ali, balizados, entendeu? Encapsulados pelo conhecimento do Consta. Então, e do Godofredo, e o Vanderlino também, que é uma pessoa extremamente... Mas você tá doido. De conhecimento, que lê muito, que tem uma biblioteca grande. Então, eu fui criado ali. Naquele miolo. Naquele miolo ali, entendeu? Participei daquilo. Isso aí, porra, realmente. Aí depois... Você já tá com o sarrafo lá em cima, né, velho? Não, e eu menino, era meninote. Eu lembro nessa época, eu tinha 14, 15 anos de idade. E estava lá no meio dessas feras, entendeu? O que eu sabia de artes plásticas, o que eu podia entender de artes plásticas, estava na mão dos doutores Constantin Christoph, Samuel, entendeu? Godofredo, uma coisa interessante, todo o know-how de... Que você fala que você é autodidata, né? Você não, Sou. Como é que você não teve aula? Não. Você fez faculdade de pintura? Como é que é isso? Não. Uma bobagem, podia ter feito. Não, porque sempre ajuda, né? Sempre agrega. Ia quebrar alguns caminhos, é claro. Eu sou a favor das pessoas que estudam, que vão para a universidade. Aprender, né? Claro, quebra os caminhos. Isso é uma bobagem falar. É muito pior aprender sozinho, é terrível. Bobagem isso. Mais sacrificante, né? Muito mais. Agora, você falou em Montes Claros, aí você citou alguns, mas a gente também não pode deixar de citar outros artistas plásticos aqui de Montes Claros que realmente tem um trabalho magnífico. A própria Márcia Prates, minha querida amiga, que tem um trabalho que faz com terra. Eu quero trazer ela aqui, que você falou da tinta. Márcia é bacana demais. E a tinta é feita com terra. Aí você tem João Rodrigues também, né, cara? Um cara super bacana, que tem um trabalho interessantíssimo. Se você começar a falar, vamos me esquecer de alguém, vai ficar chateado com a gente. Vai esquecer de alguém, porque tem muito artista plástico de extrema qualidade. O Sérgio Ferreira, que trouxe esses dias aqui, cara. Sérgio Ferreira também é maravilhoso. Tudo. Isso. É um time... Quando tem exposição, então, dos artistas plásticos de Montes Claros, você pode ir sem medo, porque vai ter qualidade, né, cara? Vai ter qualidade, com certeza. Bacana. E aí você continua ali, e essa questão dessas premiações, isso aí ajuda demais a alavancar a carreira? Como é que foi a sua história nisso aí? Com certeza. Isso aí é pilha, né? É pilha. Porque é um reconhecimento também, um auto-reconhecimento. O negócio está dando certo. Aí eu ganhei alguns primeiros prêmios e comecei a falar, então o negócio está bacana. Você falou que transitou pelo geométrico, você passou por essas coisas. Por exemplo, hoje a gente vai falar daqui a pouco desse assunto, que é a grande novidade, né, que é o painel lá da Igreja de Todos os Santos, que a gente vai estar falando daqui a pouco, que é uma coisa religiosa. Mas você passou por outros meios ali na pintura. Como é que foi sua viagem na pintura? Sim. Não era muito figurativa. Minha pintura era mais ligada só ao movimento geométrico. Era uma pintura mais chapada. Entendi. Com recortes. Era uma coisa bem ousada também, que não ficava dentro do quadro. Eu não aceitava que ela ficasse dentro do quadro. Então ela começou a sair com umas variantes que saíam fora da tela. Uma geometricamente ali, né, cara? Entendeu? Saía fora da tela. Mas isso aí começou a ficar meio, como eu te falei antes, tedioso essa coisa de... A leitura fica muito rápida. Você quer buscar outra coisa, né? Não, fica muito rápida. Sim. E com o corpo humano, com a expressão humana, eu acho que o quadro ele tem mais força, mais vida, porque
não fica uma coisa só poeticamente, sabe, ali de um delírio que você viu uma vez e acabou. Entendi. Porque se você lê uma vez, pronto, tá lido. E aí você começa, então, a pintar motivos religiosos, santos, sacro e tal? Eu pintei figura humana. Pintei figura humana. E depois, automaticamente, eu acho que naturalmente, partiu para o lado sacro também, que é uma coisa forte hoje em dia. Não, e que, assim, é muito forte, né, em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Todo sentido. A riqueza. Porque, assim, eles não eram bestas, não, viu? Eles sabiam como é que capturava o olho. Porque você imagina um ser que não é da realeza, nos Quattrocento italiano ali, todo cinza, amarronzado. Eles eram uma menos dessa cor aqui. Era. Sem cor, porque cor era uma coisa caríssima. Usar a cor no tecido. Ter a cor, né? Ter a cor no rosto, no corpo, no tecido, era uma coisa caríssima. E entra ali e vê a Sistina. É a mesma coisa que você está no shopping, vendo com a inteligência artificial, essa coisa fantástica que hoje tem, tridimensional, sabe, movendo esse outdoor hoje que saem de fora. Fora, é uma loucura no Japão. Agora você imagina que você nunca tinha visto nada de muita cor. Você chega lá e entra dentro de um... Tudo é novidade, né, cara? Você entra dentro da Sistina, que impacto visual que é aquilo. É uma loucura, é uma experiência então, fantástica. É experiência fantástica. Então, e eles sabiam disso, por isso é usado o drapejamento do tecido. Eles não eram nada besta. O drapejar do tecido é essas curvas, tá vendo? Na pintura. Na pintura. Então, os mantos, eles exageravam com esse drapejamento para você ficar igual vendo fogo. Você fica com o olho procurando. Cadê, né? Aquela profundidade, Não, é mágico aquilo, entendeu? É mágico. Te captura. Depois você vê... A pintura é uma experiência fantástica, né, cara? Então, eles sabiam que iria acontecer isso. Essa forma de capturar, de seduzir com o drapejamento do tecido. E a igreja, os pintores usaram isso. Não, interessante demais, cara, a história da pintura. A gente estava falando aqui dos pintores de Montes Claros, mas eu esqueci de falar de um. Você vai esquecer de falar de vários. Não, foi uma grande referência, mas é o que faleceu, né, queimado, que foi o Ray Colares, né? O Ray Colares foi uma referência aqui também, né, Afonso? Mundial, né, cara? Mundial. De Montes Claros, né, cara? Ele é de Gromogol. Pois é, de Gromogol, mas aqui da região. Aqui, Estamos com essa mania de pegar os... Não, Montes Claros, como diz Tino Gomes, né? É a melhor cidade de tudo, né? Tudo, melhor farinha de Morro Alto, a melhor... A carne de sol. Carne de sol de Campo Azul, sei lá. Campo Azul é o Piqui, né? Eu falo bobagem aqui agora. Não, pode falar. Não, do jeito pode falar. A gente corta. É isso aí, gente. A gente está conversando com o artista plástico, meu amigo Afonso Teixeira. Ele não quer que eu pergunte isso, não, mas eu vou perguntar. Essa história de Belão vem de onde? Que história é essa? Sacanagem, claro, né? Não, mas pois é, mas de cabelo grande que você tinha, não? Não, sacanagem, Nicão. Foi Nicão? Claro. A minha feiura aí. Mas Belão, toda a galera toda que conhece. E você tem muitos amigos aqui, né, cara? Assim, a amizade assim, que você fez, não só no meio artístico, né, mas em Montes Claros em si. Eu vejo que você sempre está cercado, tem uma galera bacana, conhece muita gente. Foi a sua turma que você cresceu junto? Quando você fala de Guilherme, dessa turma toda, foi a galera que você cresceu junto? Da geração que fomos... A turma não era nada... Marcelo Godoy, Paulo Ribeiro, Rui Muniz, Setembrino, tudo numa sala. Vixe Maria. Léo. Tudo numa sala, Belão? Tudo numa sala, cara. Gente do céu. Entendeu? Que sala, hein? Não, Denilson. Não, a coisa não era brincadeira, sabe? Então, só mentes, né, privilegiadas. Não, só né, não. Cara? Ninguém prestava. Brilhantes, né, cara? Ali é bacana demais. Ou só dava gente bacana, né? Eu não sei. Não, você tá doido. Todo mundo fez história aí, né, cara? Aliás, o Bico da Águia, ele tem essa característica que a gente traz muita gente aqui de Montes Claros e vê, cara, quão maravilhoso é toda essa história que já foi construída. Aqui, por exemplo, eu trouxe Antonieta para falar de Dona Marina, né? Eu trouxe até o Azevedo, né, que falou de toda a sua história. E o Vanderlino mesmo, ele falou uma coisa importante demais, assim, que aqui em Montes Claros surgiu o SUS, foi coisa que começou aqui. Eu esqueci o que ele falou, uma outra coisa lá, parece que foi a
Não sei, alguma outra coisa Eu vi sobre gigantesca em Montes Claros, que surgiu aqui em Montes Claros, entendeu? Assim, A e hoje experiência, importante. a experiência acho, da família, de saúde da família. Saúde da família. Saúde da família, que deu origem ao SUS. Isso. E quem Começou fomentou aqui. isso foi Dr. Mário Ribeiro. Isso, pois é, a importância de Mário Ribeiro também aqui. São mais duas outras coisas que eu esqueci. Não, e o Mário trouxe a faculdade para cá também. Então, assim, Montes Claros ela é uma cidade Montes Claros, diferenciada. Né? Para Montes Claros. Para essas coisas. Para Montes aí. Claros. E principalmente para os grandes artistas plásticos como você, né, cara? Me fala um pouquinho desse trabalho, desse último trabalho, que aí eu já faço o convite para você, né? Você pode visitar essa obra do Afonso, que foi inaugurada agora recentemente, poucos dias, né? Então, Antes de ontem. Antes de ontem, inaugurada nessa igreja, que é uma igreja muito bonita lá no Todos os Santos. Como é o nome da igreja? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Todos os Santos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Todos os Santos, fica no bairro Todos os Santos. É uma igreja que não é muito grande, mas ela é muito bonita, aconchegante, assim, um design diferente, tudo. Né? E lá tem a obra que eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa obra agora. Inclusive, nós estamos tendo aqui a ilustre presença que está assistindo a gente aqui no nosso convidado, do grande Gera, que é um ícone aí. Me ajudou muito lá na igreja, do audiovisual em Montes Claros. Ele praticamente fundou a TV com todo mundo aqui. Quero trazer depois ele no Bico d'Água para contar a história dele. E foi o assistente do Afonso. Não, Gera, eu posso contar a história do Azul, porque... Não, Gera. Pois é. Ele foi o seu assistente nessa obra, nesse trabalho, que é um trabalho muito bacana, né, Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ali calibrando o azul de Nossa Senhora, porque um azul... Azul é uma das cores raríssimas, não sei se você sabe da história do azul, é uma coisa não sei. muito rara. Eu adoro azul. Pouca civilização via o azul, falava do azul. O azul era raríssimo, uma cor raríssima. Caríssima, mais cara do que ouro. Olha só. Tinha o pó que era de lápis azul que usava... Então, o manto de Nossa Senhora é pintado de azul por causa dessa riqueza. E aí, eu estava ali regulando não, né? Balizando para pegar a cor, e eu tinha que calibrar essa cor. Chegar na cor que eu queria, então, um azul... Misturando com outras, né? Com 50% 30% de vermelho, preto 2%, tal, e aí você vai e passa... Tudo uma medidinha ali para chegar. Não, tudo. Aí você passa num branco, numa folha branca, seca, você passa o verniz, aí você vê o resultado. Não é esse. Tá. Volta de novo. E para você fazer, entendeu? Calibrar essa cor, é trabalhoso. Não é assim, não. Aí eu fiz o pote dessa cor e fui para a igreja, né, para pintar, e Gera me ajudando. Aí daqui a pouco eu entro, eu cheguei depois, que Gera tinha chegado primeiro, sempre chegou primeiro, cara bacana, assistente bacana. Chegou primeiro, aí a doninha que limpa a igreja estava rindo, sabe? Eu falei, o que é, Cidinho, que aconteceu? Ele, seu Geraldo. Eu falei, seu Geraldo o quê? Derramou uma tinta. Nossa, eu falei, tal tinta. Falei, qual é a cor da tinta? Ela azul. Eu falei, não. Puta merda, Afonso. Oh, meu Deus do céu. E aí, mas tudo bem, eu tive que fazer de novo, eu tive que calibrar outra. Isso é para contar a história, né? É bom. Porque o azul fica ali. E essa obra aí, são quantos santos que você pintou lá? E tudo em tamanho natural ou maior, né? Como é que é? Qual o tamanho? Não, é maior. É maior, né? Maior. Elas são 3,5 por 10 metros. Um painelzão, né, cara? Por 10 metros. No princípio, né, a célula máter do projeto com o padre Arley, eu tinha feito os passos, que a via sacra já estava instalada na igreja. Eu iria fazer esse painel. A via sacra são os quadrinhos menores. São menores. Sempre, porque ele tem que pegar a igreja. A história toda, né? Então sempre não é muito grande, não. Esse até que é razoavelmente, não é tão pequeno. Nós conhecemos via sacra de um palmo e pouco, pequena demais. Mas aí, eu fiz o primeiro ensaio do trabalho. Ele fez algumas modificações. Não, tira esse santo, coloca esse santo, põe esse santo, tira esse santo. Teve uma escolha de santo para entrar no negócio, um critério. Um critério, porque a ideia, né, primeira minha, era que eu fizesse, aonde está a igreja, as ruas são nome de santo, então o que gravitava, o que estava em volta da igreja,
ele seria como se fosse um átomo. Então ficaria o núcleo. O núcleo e os elétrons. Os elétrons em volta, então seria essa órbita, a outra órbita e a outra órbita. Seria uma coisa... Bacana. Né? A ideia seria essa. Mas nessa órbita toda tem outras Nossa Senhora também. Tem Santa Maria, que não pode entrar. Aí foi tirado isso. Aí chegou no momento que ele tira e falou assim, deixa eu falar com o seu pai, esse negócio é pintado. Isso aqui não é Photoshop. Não é tão simples que eu arranco um santo aqui e coloco o outro, né? Automaticamente, não é por aí. Então, vamos devagar com o andor. Que o santo é de barro. O santo é pintado. O santo é de tinta. E aí, acabou que chegamos no... Mas como é que foi para consenso. escolher os tais 10 santos que estão? Quais são os santos que estão lá homenageados? Você sabe? Sei todos. Você trabalhou muito tempo com eles, né? Então vai, a primeira é a Santa Terezinha, né? Não. O primeiro que está é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro. Todos os santos. O que é que eu fiz? Que é a igreja, o nome de Nossa Senhora do O que é que eu Perpétuo fiz? Eu peguei o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você não pode mudar o ícone, não. Eu não podia chegar lá e colocar um estilo meu ou colocar um elemento que me caracteriza geometricamente ou cor. De forma nenhuma. Porque você tem que respeitar. Respeitar a característica ali. Porque ali é um símbolo, é uma pintura bizantina. E ela tem uma característica primordial que é o seguinte, o fundo dela é feito em ouro, que representa a luz, o brilho de Nossa Senhora. Então ele tem que ser em ouro. Mas lá você pintou em ouro também? Ele é feito em ouro. Mas você tem medo. 24 Agora que você pilares. falou isso, os caras souberam disso aí, bicho. Não, mas não é. Não é. O bicho é um absurdo, né, cara? O cara arrancar uma pintura porque tem ouro lá atrás. Agora tem mas uns malandros que porque fazem é isso. folheado a ouro, então Entendi. ele vai ficar raspando aqui. Não. Bobagem. Então, tem... Aí tem essa técnica aí de colocar o ouro. Que bacana. Em ouro. Cara. Tô doido pra ir lá ver. Tá, é feito em ouro, né? Então, e tem uma coisa uma história da arte que não é ocidental, oriental, bizantina lá, que é o seguinte, dizem, não sei se é lenda, que os padres ou os monges, as pessoas que pintavam esses ícones nos seus ateliês, nas suas oficinas, demoravam tempo para chegar à perfeição da imagem, que era a representação da primeira. E quando eles chegavam a essa representação máxima, eles furavam os olhos deles mesmos. Que loucura, velho. Porque eles chegaram à perfeição. E não podia repetir. Mas eu não sei se isso é lenda. Se não for, Bicho, pode ser, a história tem um mas peso, assim, né? Isso aí tem as coisas, sim. Então tá. Ela está no centro, São Miguel Arcanjo embaixo. Embaixo, porque seria o batistério na primeira ideia da execução do projeto, seria o batistério. Aí coloquei Arcanjo, aí você vem para a direita, né, com Santa Paula. Santa Paula? Santa Paula Aceroli. Nunca ouvi falar na Santa Paula. Ele está ligado aqui à criação das crianças, tem do orfanato. Mas é uma santa assim, mundial, a Santa Paula? Isso. Uma congregação. Bacana, cara. Aí do outro lado, Santa Terezinha, Madre Paulina. Madre Paulina, a freira. A freira. Depois vem São Paulo. Depois Judas Tadeu. E São Pedro. Judas Tadeu e São Pedro. São Pedro, esse lado de cá. Do lado Terezinha, Santa Terezinha. Depois de Santa Terezinha, São José não é. Como é que chama? São Judas Tadeu. João Batista. João Batista. São João Batista. É porque eu estou pegando a ideia aqui, porque se eu tivesse com a tela aqui, tava. Sim. São João Batista, eu estou velho, não tem memória muito. Não, mas é muito santo, né? É santo demais. É muito santo. João Batista, depois de São João Batista. Irmã Dulce. Pois é, a Irmã Dulce, né? Irmã Dulce está no. A Irmã Dulce, ela foi canonizada? Ela é uma santa? Uma santa. Que bacana, cara. Irmã Dulce. Baiana. Irmã Dulce.
Depois de Manduce vem Santa... Poxa, você me pegou aqui. Santa Luzia dos Olhos, obrigado. Santa Luzia, grande Santa Luzia Santa dos Luzia Olhos. E Felipe Neri. São Felipe Neri, que o Santo da Alegria. E o Felipe Neri. Felipe, né? Santo Felipe Neri? Ele não conheço também. E ele tem uma relíquia, está dentro da igreja. Que interessante, cara. Tem uma relíquia dele dentro da igreja. Na pedra fundamental. Que fundou a igreja, tá lá a relíquia dele. É interessante que esse painel aí traz, por exemplo, santos que eu não são tão populares, assim, esse São Felipe e a Santa Paula, eu não conhecia, assim, né? Mas... algumas pessoas que comentaram, que viram o trabalho, que são Juca Pratista, como você falam assim, por que não tem Irmã Beata? Você podia botar Irmã Beata. Não, eu acho que eu acho que é uma escolha, assim, tão... difícil de fazer, para você reunir, por exemplo, 10 santos para ser homenageado. Eu sei que o bairro chama Todos os Santos, então você tinha que, de certa forma, privilegiar ali, né? Então, ali eu estava num campo, né, que eu poderia... Então, como a ideia era do núcleo, né? E esse foi o maior trabalho que você fez de painel grande assim? Não, já fiz trabalhos maiores. É mesmo, Afonso? Aonde você fez? Já fiz o teto de uma loja maçônica, que foi mais de 50 metros. Aonde? Como é que é, gente? Aqui do lado do Roncador, como é que é o nome lá, gente? Pelo amor de Deus. E o que é o maçom? Agora você vai falar o segredo do maçom, gente. Não, mas eu não sou maçom. Vocês vão saber, não, mas você estava lá dentro pintando a escultura. O que eles pintam lá no céu? Lá? O que tem lá? Pode contar? Santo não é, né? Aí, como é que é, gente? Segredo de Estado. Segredo de Estado aqui, moço, do lado aqui. Como é que eu esqueço o nome da cidade? Capitão Enéas? Capitão Enéas. Ah, sim, grande Capitão Enéas. É porque eu ia falar Burarama. Burarama é lá, ué. É, porque eu ia falar Burarama e ficou na cabeça assim, Burarama, Capitão Enéas e tal. Bacana. E assim... Mas, deixa eu te falar, assim, não é só essa. Eu fiz, o ano passado, fiz uma igreja muito bacana, que foi no Palmital, uma capela, uma igreja pequena, com o Padre Fernando. Eu fiz alguns painéis também com ele. A igreja de São Marcos. Quem quiser ir lá no Palmito, aqui do lado, que pertence a Montes Claros. Né? Quem pedala, eu gosto de pedalar, passa por lá de Carlão. Dá uma olhada lá, né? Entra na igrejinha lá, que tem 2 painéis meus lá, na igreja. Bacana, Afonso. Entendeu? Eu fiz a Nossa Senhora da Boa Viagem com o Padre Fernando aqui na... Grande Padre Fernando, eu quero inclusive trazer ele aqui. O Padre Fernando é um padre realizador. Isso. Ele é um padre que faz obra mesmo. Eu fiz 4 ou 5 painéis com ele. Então tem esse painel meu lá na igreja também de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Canelas, Rua Piqui, uma coisa assim, Piquizeiro, Piqui. São 3 painéis grandes também. O painel que está do lado de fora, que é a representação da Nossa Senhora da Boa Viagem, foi feita em fotoscerâmica. Você tem uma ideia, né? Você tem uma ideia da solidez cromática desse trabalho, ele dura 300 anos, sem perder a cor. Que bacana, hein, cara? Pode chover canivete. Entendeu? Diferente. 300 anos de solidez cromática. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você sabe que a gente tem mais igreja ainda. A gente está chegando já quase na reta final aqui. O bate-papo vai fluindo, vai fluindo. Não, tem mais coisa para a gente conversar. Não, eu sei disso. Mas eu te pergunto assim, a pintura como a arte, né? Ela é também uma expressão de algum tipo de mensagem, né? Seja política, seja social, né? Você pinta um quadro de uma santa, mas ali naquele quadro você tem uma outra coisa ali por trás que você consegue enxergar. Por exemplo, eu cito a Guernica, de Picasso, que é um painel também grande que fala sobre os horrores da guerra. Sabe, e tudo. só um instante sobre a Guernica. Foi inaugurada quando fizeram um salão de tecnologia, né? E o Guernica estava lá. Dizem que o general estava lá e viu o Pablo Picasso e perguntou, foi você que fez isso? E o Picasso falou, não, foi você. Porque foi ele, né? Foi ele. Que era o retrato o Franco. Foi ele esse general, esse cara que tinha derrubado, bombardeado Guernica. E estava lá. E perguntou para Picasso se ele... Loucura, hein? Picasso falou, não, foi você que fez isso. Foi obra sua. É obra sua.
E você, em alguns quadros seus, você já fez esse tipo de manifestação política ou social, onde você coloca, vamos dizer, uma outra mensagem que não seja apenas o tá admirando o Belo. Não, ali tem uma coisa por trás, ali, aquele menino ali... E foi interessante. Há um tempo atrás, as baias do Parque de Exposição João Alencar Ataíde, quando o secretário, acho que era adjunto, era Egídio. Lembra do Egídio? Não. Cozinheiro e tal, e foi um cara interessantíssimo, Egídio. E Egídio chamou alguns artistas, selecionou uns artistas, para que pintasse onde é que ficam os cavalos ali, né? Sim. A parte superior, do lado. Então, você tem um espaço até razoável, de 3 metros, mais ou menos, por 4, 5 de altura. E chamou alguns artistas, eu acho que eram 10 artistas, né? E a comissão julgadora seria 5 pessoas que conheciam de arte. Acho que até trouxe gente fora para julgar os trabalhos que seriam ser pintados na parede. E os 50% da população. Qual o melhor? Votação popular. E aí eu fiz um grito de socorro com o Morro Dois Irmãos, com a chaminé, porque eles estavam comendo um Morro Dois Irmãos, com a chaminé e destruindo a destruição. A mineração que estava rolando lá. Destruindo o Morro Dois Irmãos. Então foi uma forma de protesto, um quadro de protesto, né? E o engraçado é que a posição... E as pessoas entendiam isso? Entendiam, porque estava muito claro. Estava muito claro. E foi fotografado um cara deitado no outro dia, na mesma posição do quadro, sem as pernas. Eu tenho essa foto, foi até o meu amigo Sidney Cross Guimarães, que Deus o tenha, que fotografou. Doideira, hein, velho? Era o quadro pintado. E o cara lá. E o cara sem as pernas, o mendigo, todo detonado. Fotão, embaixo. Hein? Tem essa foto de prova. E eu ganho o primeiro lugar. Lá desse concurso. Desse concurso. Ganho o primeiro lugar com a arte de protesto. Você fala assim. A arte, ela tem essas nuances, né, de você... E o que você acha dessa inteligência artificial, velho? Eu até vou fazer alguém para falar só sobre isso, mas, assim, tem me assustado muita coisa, sabe, da inteligência artificial, no sentido da substituição do ser humano. Ou seja, e eu não estou dizendo da arte, porque, por exemplo, hoje o cara faz música com inteligência artificial. Ele aperta um botão, o cara toca uma música, canta e tudo. E da mesma forma o quadro, o cara aperta um botão, sai o quadro que ele quiser, ele dá os prompts lá que ele quiser dar de indicação, e vem uma imagem e alguém vai olhar e falar, nossa, que lindo, que quadro maravilhoso, que música bonita. E são feitas por inteligências artificiais, que de certa forma elas vêm para ajudar, logicamente, mas já existe uma discussão muito forte e pesada dessa questão da substituição da necessidade do ser humano para as coisas, né? Porque tudo é o que as pessoas aceitam. Nós fazemos as coisas para as pessoas. Você pinta para alguém olhar o seu quadro. Eu faço música para alguém escutar a minha música. Mas a partir do momento que essas pessoas que vão escutar, que vão ver, elas não tiverem mais sensibilidade para discernir e diferenciar uma coisa do que é a outra, e aí acaba que você entra num bolo doido. Deixa eu te falar. Eu pinto para mim. E tem um telefone tocando. Depois corta isso. Não, vai embora. Eu pinto para mim. Hoje eu gosto do que eu faço. Eu acho que a inteligência artificial veio para agregar, para ajudar. Porque você pode ter uma ideia, vamos supor, se eu sonho e eu quero um cara voando, e eu não tenho na hora um fotógrafo para me jogar um cara voando, uma coisa surreal, por exemplo. Se eu pedir a inteligência artificial para jogar uma imagem dessa, e eu capturar essa imagem e pintar com a minha mão, não tem problema nenhum, ela só está me ajudando. Ele está dando uma referência, né? Porque você tem um modelo para fazer. Vamos supor, Pois é, mas vai precisar da sua mão pintando. Minha mão pinta, claro. Você vai pintar uma natureza morta. Você tem as frutas lá, ó. Esse cara vai pintar, vai ter a fruta apodrecer, pintar a fruta podre. Pois é. Agora, eu não estou com a maçã, vamos supor, eu tenho acesso à internet, mas eu não tenho as frutas, porque eu sou meio pobre, eu sou um artista começando. Sim. Me dá uma ideia de um cesto com fruta, te dá ali.
Então você acha que isso não interfere em nada porque você vai pintar? O que ela vai fazer? Que ela Como vai fazer? auxílio, Ela vai pegar tudo que se tiver de arte e te dar. Mas ela vai cansar disso. Ela vai precisar da gente para fazer de novo. Que tal o negócio? Será? Vai. Porque a grande jogada é essa. É ela achar assim, eu não preciso mais de vocês. Não, vai ter, porque nós é que criamos essa coisa. Entendeu? Não tem. Não, deixa eu. Quero acreditar em você, mas. Deixa eu te falar, no começo, ela não me espanta, sabe por quê? Porque eu sabia que eu mexendo com pintura e buscando o hiperrealismo e buscando tridimensionalidade, eu fiz um trabalho que ganhei, que era uma holografia tupiniquim. Eu bruía umas chapas de metal e jogava a luz, a imagem saía na frente. Eu colocava no show de música esse tipo de painel. Bacana. Entendeu? Era uma coisa extremamente nova. Eu ganhei um prêmio também, outro prêmio que eu ganhei em primeiro lugar com essa chapa. Mas eu sabia que, uma hora, e eu falei isso, vaticinei. Nós não vamos saber o que é verdade e o que é mentira. É, exatamente. Esse que é o grande dilema. Então tem hora que vai chegar, que eles vão colocar, não vai precisar de eu vir aqui, mas uma holografia minha. Pronto. É isso. Entendeu? Uma imagem que conversa. Isso. E que ela tenha corpo. Isso. E você compra isso aí e percebe da mesma forma como se fosse o real. Essa é a loucura. Então, vamos chegar num momento que isso aí é muito ruim. Mas isso aí traz uma paranoia. Nós podemos até mudar o assunto, assim. Politicamente vai ser uma loucura, porque vão colocar um candidato falando coisas com a voz dele já tem. no lugar. Então, assim, olha só. Se não regular, tem que se regular essas coisas. Mas aí que tá o negócio. Quem vai regular isso? Será que esses caras que vão regular, eles têm interesse nisso aí? Entendeu? Eu já vi grandes mentes do próprio mundo cyber, o próprio Bill Gates e todos esses, o próprio Elon Musk agora falando que se não houver uma regulação, se não houver realmente um comprometimento nesse sentido, vai perder o controle. Porque o negócio é muito além, entendeu? Então vai perder o controle. E quando perder o controle, a gente não tem. Mas nós vamos saber, nós vamos arrumar um aplicativo, uma maneira de perceber assim, olha, isso não é. Precisa. Porque nós não vamos conseguir distinguir. Vai chegar um momento que você não vai conseguir distinguir. Eles lançaram agora um aplicativo de vídeo, a Google, V3, alguma coisa assim. Você vai para qualquer lugar, seu vídeo. Moço, você faz um vídeo. Eu faço esse podcast que nós estamos fazendo aqui, eu conversando com você. Nós viramos no Egito. Ele lá, qualquer lugar. A gente não. E sentar a gente. Ele fala, eu quero um cara assim, assim, assado, um cara de chapéu, não sei o que, num podcast respondendo isso, perguntando isso, tu play. Impressionante. E você olha e fala assim, não, isso é verdade. Isso não é mentira, não. Então, assim, isso vai impactar, na publicidade já impactou, em outros mercados já impactou também, muito profundamente. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso para que a gente não sucumba. O ser humano, a raça humana não sucumba. Vai ter algumas... Por exemplo, eu tenho as pessoas que trabalham com imagem, que trabalham com marca, por exemplo. Hoje você fala assim, eu quero minha marca assim, e ele te dá um leque, entendeu? De possibilidades do seu nome estar inserido numa logo. Uma logo. Fácil. Então, como é que vão ser as agências de propaganda, cara? Eu acho que elas estão com... Sabe? Peraí. Não, já estão. Por exemplo, o marketing digital, que hoje em dia você tem muitos profissionais. O papo foi para outra coisa, né, velho? Não, você que fez isso. A gente tá no... No final do podcast aqui. Mas até as agências de publicidade, assim, que outra hora tinha muitos funcionários, cada um numa função, fazendo aquela coisa toda. Tudo isso foi restrito a um funcionário só e uma inteligência artificial só, que vai fazer o serviço de todos. Aí vai ter as postagens diárias, tudo. Não vai precisar de gente, mas vai precisar só de um comando. Então esse que é o grande dilema. Mas vamos voltar, nós estamos no final, Belão. Tá, a primeira marca, a primeira máquina, por exemplo... Sim. Vai tirar o emprego disso aqui. A máquina da datilografia vai tirar o emprego. Nós sempre tivemos esse dilema. Sempre tivemos. Entendeu? Mas eu acho que o dilema agora ele está um pouco mais assim, apertado. Porque o trem é assim. Você imagina a questão mesmo de você se relacionar com seres que não são seres humanos, são humanoides, mas você acha que mas nós vamos ter que estar preparados para isso. Porque eles não vão precisar nem vir de outro planeta, igual o povo fala... Eles não precisam nem vir de outro planeta, não. Eles já está aí. Igual eu falo o bebê reborn, né? Hoje está a fama do bebê reborn. Você pega o negócio, é igualzinho o menino. Você olha, abre o olho, fecha o olho e tudo. Aí daqui a pouco eles estão inventando mulher reborn, marido reborn. Já deve ter essas coisas. Entendeu? A mulher começa a reclamar, o cara vai lá e aperta o botão, desliga, ela fica calada. No programa para não reclamar. Não tem essa coisa. Não, porque o que vai acontecer? A inteligência artificial e o que
a internet está fazendo, né? Eles vão te dar o que você quer, cara. Então, todo mundo adulado. Você é adulado, você não é contestado. Você não é colocado na berlinda, você não é, entendeu? Tô fazendo para você, né? Não. As perguntas vão te agradar. Tudo é para te agradar. Você que vai ser o cara. Aí você tem que desconfiar desse trem. Você aí... que é o cara. Você vai arrumar uma mãe. Quando é tudo para agradar, assim. Por isso que eu já tenho um pensamento que é o seguinte, daqui a um tempo, eu tô querendo ir pra uma roça e ficar lá sossegado e nem internet ter. Porque às vezes a gente precisa desse, né? Aí eles vão lá com dor, você sai correndo achando que é disco voador. Pior que é, né, cara? Não tem escapatória não, né? Vamos fazer isso, esculhambar. É verdade. Vamos nessa reta final aqui, eu quero que você fale o seguinte, você é... Tem desculpa te interromper, que a gente está falando sobre o meu trabalho sacro, né? Voltar, como você voltou para o menino, eu volto para de novo. Sim. Então, não podemos deixar de falar também que eu fiz o teto da Sagrada Família na Estrada da Produção, onde a Paula, a Madre Paula está lá, que, né? Das crianças, que lá tem um projeto grandíssimo. Bacana. Entendeu? E também fiz Janaúba. O de Janaúba você foi fez muito o quê? Interessante. Porque Dom Mauro, né, com Dom Mauro, Falecido Dom Mauro. falecido Dom Mauro, intermédio de Elbe Brandão, ela me colocou com o Dom Mauro, que ele precisava de um pintor, e Elbi não. Então, Elbinha tinha um quadro meu, me conhece, me colocou na fita, como diz. Colocou na fita. E aí eu falei, tá, vamos fazer a catedral. Eu ia pintar a catedral, mas aí lá tem artista também. Então a inteligência artificial não pode chegar assim derrubando a gente. Não, nós temos que tem regular. Essa regulação. Né? Regulação aqui, você não vai entrar aqui não. Aí me deixaram para fazer só uma imagem, que seria para o sacrário. Ah, maravilha. Cara, chegamos ao fim, mas antes de terminar com E eu você... tenho mais tudo bem. Né? É porque o podcast é 1 hora só e assim, a gente tem que fazer umas 3 horas para contar tudo, né? Ainda tem mais... Tinha mais coisa. Mas antes eu preciso falar com você aí de casa, você que está acompanhando a gente, e falar do Busque News, né? O Busque News, que é esse portal de notícias que você pode acompanhar e acompanhar todas as notícias, não só do Norte de Minas, mas de todo o Brasil. E falar também do Busque Estúdio, que é esse estúdio que nós estamos gravando aqui. Então esse estúdio também pode ser usado para locação, para você gravar o seu podcast, para você gravar o seu show, para você gravar a sua aula. Então é um local totalmente preparado, né, para a sua produção de audiovisual. Mesmo com a inteligência artificial, ainda é melhor fazer ao vivo, a gente fazendo gente. E falar também da Personal Jingle Comunicação através da música. Nada é melhor para você comunicar do que música. Então você quer um jingle feito por gente para a sua empresa? Liga para Personal Jingle. Se quiser que a gente faça de inteligência artificial também, a gente faz. Mas eu prefiro fazer fazendo. Então, Personal Jingle com vocês aí para a música comunicar na sua vida. Afonso, obrigado, cara, por sua presença aqui. Eu sei que passou rápido demais. Isso, não deu para contar nem a metade. E assim, quero te dar os parabéns, né, por esse trabalho, por toda a sua carreira, por todo o desenvolvimento. Muito obrigado. E você é um garotão ainda, agora que não está bebendo, não está fumando, está todo cheio de saúde, tem muita lenha para queimar ainda. Tem. E eu tenho certeza que ainda vão vir aí muitos trabalhos, muitas obras para a gente estar contemplando aí. E valeu demais, cara. Obrigado. É isso aí. Gente, vamos ficando por aqui com mais esse No Bico da Águia. Hoje nós falamos com o Afonso Teixeira, artista plástico, mas na semana que vem tem outro super convidado só para você. Valeu, um grande abraço e até lá.